Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Carlota Rente, que é uma terapeuta da alma, faz terapias com canalização dos mestres, faz vários workshops, organiza vários workshops e também é palestrante com temas de espiritualidade. Carlota, bom dia, Olá, bem-vinda. bom dia. Agradeço. Obrigado pelo convite. Ora, Obrigado por este teu convite para estar presente e para podermos estar um pouquinho à conversa, como amigas que somos, não é? De há tantos anos, e podermos partilhar com todos os outros amigos, os que conhecemos e os que não conhecemos, este nosso encontro exatamente. intimista. Agradeço imenso teres aceito este convite, porque ainda há bocadinho estava a dizer, e é verdade, tu és uma pessoa riquíssima com quem falar, por todo o teu percurso que te trouxe hoje onde tu estás, não é? Tanto na vida pessoal como na tua vida profissional enquanto terapeuta. E então achei que falar contigo seria assim um ponto alto também aqui neste despertar em consciência, porque eu acho que tu tens imenso para partilhar. Eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, e te perguntar como é que esta tua espiritualidade se desencadeou, como é que tu entraste em contacto com esta tua parte espiritual que te fez virar a tua vida do avesso e te dedicares a ela a 100% enquanto terapeuta. Ok. Bom, a minha vida espiritual eu acho que foi à nascença. Isto foi cair de uma estrela qualquer e cair de paraquedas na Terra, cair numa família que não era espiritualizada de todo e perceber que o meu caminho era um pouco diferente do caminho do comum dos meus amigos e até da família. Eu sou filha única e cresci numa família já muito adulta. Os mais novos que eu tinham 10, 11 anos mais do que eu e, portanto, eu era a bebezinha da família e brincava muito sozinha. Tinha duas vertentes. Era uma criança muito livre e adorava brincar na rua com os amigos. Era muito expansiva, e brincava muito na rua e tinha muitos amigos e tudo isso. Mas depois tinha um lado muito introspectivo em que gostava de estar no meu quarto, com as minhas coisinhas e gostava muito de escrever. E quando brincava com um diálogo com um amigo imaginário. Naquela altura eu não sabia o que era, de todo, mas eu conversava com alguém. E esse alguém era um ser que, para mim, na minha mente de criança, era um ser masculino, mais velho do que eu, mas que era como se fosse um irmão mais velho. Alguém que me protegia, alguém que me dizia, vai por aqui, não vais por ali, cuidado, não faças assim, olha que não é prudente para ti. E eu questionava, como criança rebelde que era, questionava. Mas eu fazia este diálogo, estas duas personagens, sem perceber muito bem o que era. Mais tarde li muita coisa sobre o amigo imaginário. E sei que muitas crianças têm o seu amigo imaginário e que não é de todo um desvio ao comportamento, e que não é de todo uma aberração ou alguma normalidade ou padrão comportamental das crianças e até dos adultos. É algo muito normal. É quando nós temos muito próximos de nós o nosso guia, um dos nossos guias, aquele que é responsável por nós na Terra, aquele que caminha ao nosso lado, o que nos dá a sustentação energética. E esse guia foi crescendo comigo. Eu fui crescendo e ele também foi crescendo. Até que, quando eu cheguei à idade adulta, comecei a visualizá-lo na minha tela mental como um ser idoso, como um ancião. Claro que o crescimento dele foi exponencialmente mais rápido do que o meu. E então aí ele já era um ancião, era um ser, um mestre,
alguém que me orientava na minha vida. E depois eu, de uma forma normal, tive o meu percurso normal, fui durante 35 anos funcionária pública, trabalhei num hospital e dava comigo a falar coisas para as pessoas que eu não sabia muito bem porque é que isto dizia. As pessoas tinham muito tendência a entrar no meu gabinete e a expor-se, a fazer-me perguntas, a pedir-me ajuda. E eu comecei a fazer quase que instantaneamente uma triagem, umas consultas de autoajuda, se assim quiseres chamar-lhe, que eu não percebia muito bem o que é que estava a acontecer, mas falava com as pessoas e dava-lhes orientação e informação que batia certo e que eu fazia de uma forma espontânea, como se estivesse a conversar com um amigo na mesa de um café, e a tomar um café e a falar uma conversa perfeitamente normal. A partir daí, as pessoas começaram a perguntar-me porque é que eu não fazia consultas, porque é que eu não me sentava um pouco com cada ser que me procurasse e não tentava ajudá-los, visto que eu começava a remexer num passado distante das pessoas. Eu tinha acesso em parte aos registros acásticos das pessoas e ia buscar memórias passadas, ia buscar histórias de outras vidas das pessoas. E isso foi muito interessante. E depois foi uma bola de neve. À medida que eu comecei, fui começando timidamente, no meu pós-laboral, depois de sair do meu emprego, trazia as pessoas comigo para casa, depois mais tarde tive um espacinho também, um consultóriozinho, e levava as pessoas e fazia as consultas. Isto foi crescendo comigo e hoje é algo natural, como estar aqui agora a falar contigo. Sim, é interessante porque muitas das pessoas com quem eu tenho falado e algumas que eu já entrevistei nesta rúbrica, essa sua consciência espiritual, mas de muito criança, começou exatamente por ter um amigo imaginário com quem falava, Exatamente. brincava, especialmente quando eram pessoas que não tinham irmãos em casa ou irmãos mais velhos. Isso a mim também me aconteceu e acaba por ser muito interessante. Uhum. Esse teu percurso também é um percurso muito interessante. Aliás, eu também já fiz algumas terapias contigo e já fiz workshops contigo também e que amei. Mas eu gostaria de voltar ainda um bocadinho mais atrás. Quando nós nos conhecemos, andávamos nós numa vertente mais xamânica, numa busca mais xamânica, e foi quando tu trouxeste o Gerardo a Portugal pela primeira vez, em 2000, penso que 8 ou 9, por aí. Entre 8 e 9, sim. Sim, foi por aí, entre 8 e 9, sim. Foi aí que nós nos conhecemos. E realmente também te gostaria de perguntar o que é que o xamanismo trouxe à tua vida e à tua evolução enquanto ser espiritual a ter aqui uma experiência terrena. Ok. Olha, trazer o Gerardo Mesquita a Portugal foi uma experiência muito desafiante. Na altura, quando uma amiga brasileira me propôs trazer o Gerardo Mesquita, não foi pelo Gerardo Mesquita, mas foi por tudo aquilo que era a envolvência de trazer alguém a Portugal, preparar todo o trabalho que ele ia fazer e que não era de todo comum, e recebê-lo, criar um melhor caminho para que ele se sentisse à vontade e estivesse em família. Esse desafio eu aceitei com um friozinho no estômago, mas aceitei e correu muito bem. O Gerardo é um ser que, no nosso encontro no aeroporto, quando fui buscar, eu tive a certeza que conhecia aquele ser, que aquele ser já se tinha cruzado na minha vida, que era um ser irmão, que apenas estava separado por uns milhares de quilómetros,
metros de distância, mas que era perfeitamente familiar. Tudo correu muitíssimo, muitíssimo bem. O xamanismo, acho que toda a gente devia passar pelo xamanismo. O xamanismo é uma ligação muito ancestral, a quem nós já fomos um dia. É uma ligação muito profunda e um respeito muito profundo pela terra e pela natureza. Não quer dizer que depois, no evoluir da nossa vivência, que não sigamos outros caminhos e que não seja esse o caminho que de todo vamos comungar. Mas é uma experiência única, o estar em grupo, o estar em clã, o partilhar, o ouvir o toque do tambor, o perceber toda a nossa ancestralidade, todas as nossas raízes, toda esta ligação a quem somos e mesmo à terra que nos recebe, não é? Que é a nossa verdadeira mãe, Mãe Gaia. Foi uma ligação que ficou para a vida, foi uma marca que ficou para a vida e foi aí que nós nos conhecemos, nesse grupo tribal, nesses tribalistas todos que se juntaram há 12 ou 13 anos atrás, e a partir daí muitos de nós nunca mais nos separámos e ficámos com uma amizade para sempre. Outros passaram pela nossa vida, foi a experiência, e seguiram os seus caminhos, que eu espero que estejam todos bem e todos com muita luz. Depois do Gerardo, tive mais outros desafios e trouxe mais alguns seres do Brasil a Portugal, como foi o caso do Gustavo Amorim. O Gustavo Amorim, se vocês se lembram, é aquele ser maravilhoso que faz as traduções para português do Brasil das canalizações do Brian, do Lee Carroll, e que acompanha o grupo para todos os lados onde eles vão e que faz uma série de vídeos. E ele veio a Portugal na altura fazer ou trazer um curso novo que nós ainda mal tínhamos ouvido falar, que era um curso que era administrado pela Peggy Durglow, que fazia parte do grupo Cryan, que era o EMF. O EMF era uma forma de trabalhar a malha magnética e de nos trabalharmos e equilibrarmos as nossas energias, mexendo na malha de cada um. No fundo, é mexendo na geometria sagrada de cada um de nós. Também foi um curso muito interessante, era feito em módulos, também se reuniu um grupo muito, muito bonito de almas e ficámos com uma amizade para sempre. Sempre que o Gustavo vem a Portugal, contacta-me e vamos almoçar ou jantar e estamos a partilhar as nossas experiências, que são muito enriquecedoras. Depois disso, paralelamente ao meu trabalho, ao meu emprego, à minha vida social, eu continuei com as minhas consultas e até hoje faço consultas, juntamente com a Isa Rodrigues, fazemos workshops, fazemos muitos workshops, andamos pelo país todo, de norte a sul, temos convites para ir ao Brasil, temos convites para ir à Suíça, à França, mas entretanto veio a pandemia e todos nós nos aquietámos. Mas como não podemos parar, e acho que o mundo não para, e temos que nos reinventar, todos nós começamos a ligar-nos a esta coisa que nós chamamos internet, redes sociais. E a partir daí começámos a comunicar com os amigos, com os grupos com que nós trabalhamos normalmente, e começámos a fazer os nossos trabalhos através da net. Além dos trabalhos através da net, começámos também a fazer consultas. Não é a terapia que faço normalmente com a pessoa deitada na marquesa, porque é impossível, mas faço uma terapia à distância, pois se nós somos seres multidimensionais, não existe distância. A distância está na nossa cabeça. Nós somos um bocadinho como São Tomé, ver para crer. Não precisamos de ver, de apalpar, de estar ali.
Acho que a energia é inteligente, a energia viaja no espaço e no tempo e vai onde é necessária. E às vezes é mais importante uma palavra de conforto, estares ali, poderes ter o momento certo e deixares que os mestres venham e que através de canalização tu possas passar uma mensagem à pessoa que está ali e que precisa de um conselho, de uma orientação. E isso tu fazes, quer estejas no Polo Norte ou quer estejas em frente à pessoa, numa sala, a trabalhar ao vivo e a cores com a pessoa. É uma questão de sentir e de entrega. E é isso que eu sou e é isso que eu digo às pessoas. Eu não faço nada a não ser disponibilizar-me, eu sou um instrumento da vontade maior e, como tal, eu estou disponível sempre como canal para poder ajudar todos aqueles que me procuram. É super interessante isso que tu estás a dizer, porque efetivamente, se nós formos a ver, a própria física quântica se baseia de não haver espaço nem tempo, não é? Por isso tem sido interessante também ter o feedback de muitos amigos terapeutas em que dizem que efetivamente não é por estarem do outro lado do ecrã ou por estarem a não sei quantos quilómetros de distância que as terapias não são eficazes. E por isso, se nós tivermos em consideração que tudo é energia, e como tu disseste e bem, nós somos seres multidimensionais, muito embora essas viagens na multidimensionalidade nem toda a gente as consegue fazer em consciência, não é? Sim. As coisas acabam por fluir na mesma, não é? Sim, sem dúvida. E isso é muito interessante. Carlota, tu neste percurso todo, enquanto terapeuta, também, aqui há uns tempos atrás, escreveste um livro, O Meu Mestre e Eu, um livro super importante, com as mensagens do teu mestre. Eu não sei se podes fazê-lo ou não, mas queres falar um bocadinho sobre o teu mestre, sobre esse ser maravilhoso que te acompanha há tantos anos e que tanto bem faz também às pessoas com a sua sabedoria, com as palavras que traz para cada um e às vezes até para todos, não é? Olha, o meu mestre, aquele ser que eu vejo na minha tela mental e que hoje eu considero um ancião, foi alguém que se cruzou comigo numa vida no Oriente Antigo. Na Mongólia, também nos templos budistas, por onde eu passei, por onde eu experienciei em vidas passadas, segundo a informação retida por ele. E eu fui uma aluna desse mestre, que aprendeu com ele toda a doutrina espiritual e filosófica dessa época e desses templos e dessa religião que ainda hoje se perpetua, tal, de uma forma um pouco diferente, mas que ainda hoje se perpetua. Este meu mestre começou a acompanhar-me e eu comecei a canalizá-lo. E comecei a canalizá-lo de uma forma muito engraçada. Eu deitava-me, ia dormir e acordava de madrugada, sentava-me na cama e começava a falar desesperadamente, a dizer coisas que ninguém entendia. E ao fazer isso, eu precisava de escrever aquilo que estava a ser dito, mas tinha muita dificuldade em conseguir, na altura, tomar nota de tudo aquilo que ele me dizia. Então, mais tarde, lembrei-me de ficar com um gravador à cabeceira da cama. E quando eu sentia que aquela vontade de discurso vinha, a qualquer hora da noite, carregava num botão e deixava gravar. E aquilo gravava ali mais de 1 hora de discurso, onde eu falava as coisas mais incríveis que tu possas imaginar, sobre filosofia espiritual, sobre as coisas que estavam a acontecer no mundo, no dia a dia, na nossa vida, e era muito interessante. E esse diálogo entre gravações e partes que eu depois escrevia também, eu fui compilando tudo isso.
E um dia, numa meditação minha, eu falava muito com o mestre, ia muito para o meu lugar seguro, como nós aprendemos quando fazemos uma meditação, é ir para um lugar seguro. Eu escolhia um lugar seguro, um lugar de paz, ia sempre para aquele local. E o mestre aparecia. E nos meus diálogos com ele um dia disse-me que eu ia falar para muita gente e que não iria estar só, e foi aí que também acaba por surgir a Isa em todo este percurso, não é? De trabalharmos com muita gente, e que iria escrever um livro. E mais tarde disse-lhe a ela também que também iria escrever um livro. Ela ficou completamente em coma, porque ela foi sempre uma pessoa muito recatada, muito tímida, enquanto que eu sou uma faladora, eu sou uma comunicadora. Para mim, dizer-me que vou escrever um livro ou que vou participar no Festival da Canção é mais uma aventura, é ir, é deixar-me ir ao sabor da onda e experienciar. Agora, para ela foi um bocadinho complicado. Mas quando ele me diz que eu vou escrever, eu disse, mas vou escrever sobre o quê? E ele disse, não te preocupes, porque vai ser tudo, o livro vai ser todo canalizado, vai ser um diálogo entre nós, mas vai ser ditado por mim. Ok, estou aqui, estou disponível para o que der e vier. E então esse livro surgiu e foi criado em 10 serões. À noite, quando todo mundo se deitava e eu ficava sozinha, no silêncio da minha sala, o mestre vinha e durante aí cerca de 2 horas ele debitava informação e eu escrevia. Escrevia e depois, pronto, e depois passei definitivamente para o papel e quando, para criar um livro, e quando o livro terminou, ele disse-me, o livro está pronto, está dado por terminado e está pronto. Então, e agora o que é que eu faço com isto? Quem é que me publica? Quem é que me publica todas estas ideias? Como é que eu faço? E ele disse-me só, não te preocupes, as pessoas certas chegarão à tua vida no momento certo e o livro vai sair, não tenhas qualquer dúvida. E eu, como sempre, fiquei numa entrega total e absoluta. Era um livro de espiritualidade e cheguei à conclusão que nem todas as editoras têm uma mente aberta para certo tipo de livros. Mas felizmente ainda há algumas que o aceitam. E um dia estou num trabalho que foi angariado e realizado no espaço de uma amiga, e sem eu saber, essa amiga era editora e tinha uma editora, trabalhava com livros. Foi um trabalho que ela fez toda a vida. Essa amiga é a Helena Mineiro, é a diretora, a dona da editora Mahatma. E, no meio da conversa, ela pergunta-me se eu não quero escrever um livro. E se eu não quero editar um livro com a editora dela. E eu sorri-me e disse-lhe, acabei de escrever aí há 8 dias atrás. É engraçado, estás-me a falar do assunto. E os mestres disseram que eu ia encontrar a pessoa certa para o publicar. Talvez já tenha encontrado. E ela disse-me, se me deres a honra de poder ler o teu trabalho, eu estou aberta a poder editar o teu livro. E assim foi. Enviei-lhe o trabalho, ela leu, e a partir daí nasceu o livro. O livro nasceu, saiu, e foi um livro criado em 10 dias. Eu sei que virá pelo menos mais outro livro. Não só porque as pessoas me pedem, porque as pessoas me estão sempre a dizer, então, quando é que sai o segundo livro? Não só por isso, não só porque eu devo aos leitores, aos meus leitores, aquelas pessoas que têm o livro na mesa de cabeceira e que quase como uma bíblia o abrem à noite antes de se deitar e abrem num capítulo e leem aquele capítulo. Porque o livro dá para ler de 2 maneiras. Ou lês o livro todo de seguida, ok? Ou abres e lês aquele ponto que está, e naquele dia aquele ponto é o que tu precisas de receber e de
e de resolver na tua vida. É a mensagem que vem do mestre. É um livro que está muito direcionado para cada um de nós, em que o mestre fala comigo e me trata por filha, como sempre fez. Então ele vai falando comigo. Isto são diálogos entre mim e o mestre. Por isso é que é o meu mestre e eu. E estes diálogos em que ele fala para mim, filha isto, filha aquilo, e eu vou perguntando e ele vai respondendo, no fundo, quando tu pegas no livro, a filha és tu. E o filho somos todos nós. E então este livro está sempre na primeira pessoa. E o mestre está a falar com cada um de nós. E é muito interessante, quando este livro chega à mão das pessoas, este livro é para aquela pessoa. A pessoa está na altura certa, está no momento certo de ler aquelas mensagens simples. São coisas que todos nós sabemos, mas são coisas que todos nós nos esquecemos no dia a dia, porque estamos envolvidos com outras coisas da vida, com o nosso dia a dia, com o corre-corre de um lado para o outro, e muitas vezes nos esquecemos destas frases simples e que têm muito a ver também com a filosofia oriental, com a filosofia budista, o que é para um mestre alguns pontos da nossa sociedade, como os relacionamentos, o medo, a doença, a paz, o amor, muitos temas, e todos eles estão ali tocados de uma forma muito simples, muito terra a terra. É um diálogo, é uma narrativa, mas é um diálogo entre dois seres. Um que pergunta, o outro que responde e que vai escrevendo todos os tópicos que o mestre lhe vai apontando. E é basicamente isso. E o livro nasceu há 4 anos, há cerca de 4 anos, e foi muito bom, porque eu consegui deixar espalhar esta energia do mestre por muitos espaços, por muitos lugares onde eu passei, nos sítios onde eu ia fazer workshops, levava sempre o livro, e o livro foi muito acarinhado pelas pessoas. E depois tive um feedback sempre muito bom acerca da leitura que as pessoas fizeram do livro. E por isso eu sinto que o segundo livro é capaz de, daqui a algum tempo, nascer para complementar este primeiro, já com um enriquecimento diferente, já com histórias se calhar mais profundas, de conhecimento, mas acredito sim, e sinto sim que poderá vir a nascer um segundo livro. O que eu acho interessante no teu livro é que é um livro intuitivo. Eu quando digo intuitivo é que... É muito intuitivo. Normalmente quem efetivamente vibra nessa frequência sabe que quando abre um livro desse género, como o teu, mesmo que não tenha nenhuma pergunta, pelo simples facto de o abrir numa página ao calhas, não é? Não quer nada por acaso, aquela mensagem que está ali é exatamente a mensagem que tu precisas de ouvir. E aquilo que eu acho muito interessante e que se passa com o teu livro, como com algumas cartas, como com outro tipo de ferramentas, é que no fundo acaba sempre por ser uma validação daquilo que a pessoa efetivamente sabe ou intui, mas que depois precisa, na sua condição humana, de ouvir alguém dizê-lo também, ou de lê-lo, ou de experienciá-lo, ou que caia uma pena do pavão na sua cabeça. Ou seja, essas validações ainda são muito necessárias. E por isso o teu livro acaba por ser muito interessante, porque traz essas validações, ou quando mais não seja, traz uma mensagem, às vezes até de reconforto, para aquela pessoa que precisa de ouvir. Sim. Porque nós temos muita tendência de procurar fora de nós aquilo que temos dentro de nós. Sim. E nunca ouvimos a nossa voz interior para as coisas que precisamos. Mas se vier uma voz do exterior, alguém de fora, dizer aquilo que nós sabemos, no fundo, que precisamos de ouvir, nós validamos. Faz parte da insegurança e do processo de autoestima de nós, de todos nós.
Todos nós precisamos que o outro valide aquilo que nós fazemos, porque nos sentimos sempre inseguros. E a espiritualidade é um caminho muito solitário. E por mais que as pessoas queiram vivê-lo em grupo e ter uma energia grupal, a espiritualidade é individual, porque aquilo que eu sinto não é aquilo que tu sentes, nem é aquilo que a Maria ou o José sentem. Cada um sente à sua maneira, cada um recebe à sua maneira. E cada um tem a sua conexão com o divino, com os seus guias, com o seu eu superior ou com os mestres, de maneira diferente. E cada um trilha um caminho. É por isso que nós vimos à Terra e cada um traz a sua missão. Por muito que nos possamos esquecer da missão quando aqui chegamos e quando somos toldados pelos véus do esquecimento, a verdade é que cada um é um ser individual e traz uma missão. Eu posso ser um filamento até de ti, eu posso ser um filamento de outro ser qualquer, mas cada filamento traz a sua história. Carrega no seu ADN cósmico a sua história. E a sua história é a ligação a todas as vidas e a todas as vivências pelas quais já passou. E depois, nessa história, nós continuamos a escrever um novo capítulo. Isto é o nosso livro da vida, é o nosso livro sagrado. E cada vez que vimos, escrevemos um novo capítulo. E vamos juntando esses novos capítulos ao nosso livro da vida. E é por isso que somos diferentes. Agora, há uns que se aceitam e que constroem um caminho mais forte do que outros. E por isso também têm uma responsabilidade maior, que é a responsabilidade de ajudar os outros, de ajudar o próximo. Todas aquelas pessoas, e eu gostava de deixar isto aqui claro, todos aqueles de nós que vimos à Terra com algumas faculdades, sejam adivinatórias, sejam de clarividência, clareaudiência e todas esses dons extrasensoriais, é bom que se saiba e que se entenda que são seres muito velhos, são seres muito antigos e que têm um passado muito grande, que têm uma história vivencial muito pesada, muito forte. Tiveram vidas muito boas, mas também tiveram vidas muito más. E trazem na sua história, na sua bagagem, todo este conhecimento e a responsabilidade de ajudar o próximo. Por isso, todas estas almas antigas, comunicadores, mensageiros, canalizadores, mediúnicos, todos, de uma forma geral, têm como missão ajudar o outro, trabalhar os relacionamentos. Trabalhar o relacionamento com o outro não é o relacionamento amoroso, é o relacionamento organizacional e a comunicação com o outro. É reunir o rebanho, é trazer para a luz e para o caminho do meio, o caminho do coração, todas aquelas pessoas que por algum motivo se desviaram do seu percurso. Somos mais ou menos como que os pastores, que vamos reunindo as ovelhas que se desviaram do grupo. E precisamos de reunir o nosso rebanho. É isso que vimos fazer à Terra. É a nossa responsabilidade. É interessante tu estares a dizer isso, porque eu também sinto essa responsabilidade de missão, de estar ao serviço. E, no fundo, de ajudar as pessoas a despertarem. Mas não é o despertar, muitas vezes eu acho que, não sei se me entendem bem, quando quer dizer o despertar é despertar para elas próprias. Começa sobretudo por aí, Sim. não é? Porque o despertar para o mundo é secundário, até porque nós também sabemos que vivemos num mundo tridimensional e dual, por isso a grande maioria das coisas são ilusórias, não é? E então, sem dúvida, aquilo que eu sinto, eu faço por enquanto ainda de uma maneira um pouco diferente da tua, mas eu sinto que cada vez há mais seres de luz
que tem um papel muito ativo neste despertar de consciências, neste despertar dos seres e, como tu dizes e bem, ajudar aqueles que se desviaram do seu caminho, e desviar do seu caminho é desviar da sua essência, é desviar do seu ser divino, não é? E para voltar a pô-los no caminho, ou pelo menos mostrar-lhes Para os reunir de novo. Para os reunir. o caminho é por ali, e depois o livre-arbítrio de cada um fará com que claro, queiram ou não. sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que eu acho interessante é que efetivamente tu e a Isa, independentemente das tuas terapias, mas o trabalho que vocês fazem em conjunto é muito isso. É um trabalho muito bonito. Eu, ultimamente, não tenho feito trabalhos convosco, não voltei a fazer, porque, olha, não calhou, mas desde o início que vocês fizeram estes primeiros trabalhos em conjunto, é um trabalho que eu sinto que é muito bonito, porque é muito profundo, porque casa uma linguagem de luz com códigos importantíssimos e códigos muito fortes que, no fundo, nos reprogramam. Sem dúvida. Ou nos voltam a trazer os programas originais da nossa essência original, e como tu dizias e bem há pouco, vamos outra vez relembrar e trazer de uma forma mais harmoniosa todos os nossos registros akáshicos. E depois temos então os mestres, ou o teu mestre, que entra em ação para fazer a harmonização disto tudo. E eu acho que isto é muito bonito, mas eu gostava que tu falasses um bocadinho também sobre isso, porque é óbvio que nestes anos isso evoluiu também. Evoluiu bastante. E de vez em quando, nas nossas meditações, vamos recebendo upgrades e ficamos sempre muito assustadas quando nos dão mais algum trabalho para fazer, e nós achamos sempre que será que vai correr bem? Todo o trabalho é feito sempre com um friozinho no estômago, porque há uma responsabilidade muito grande da nossa parte. Não o fazemos de ânimo leve, fazemos-lo com uma responsabilidade muito grande e um respeito muito grande por todos aqueles que nos procuram e por todos aqueles que fazem workshops connosco. Na verdade, o trabalho, a cumplicidade entre mim e a Isa vem de vidas passadas. Nós cruzámos-nos muitas e muitas vezes em vidas passadas, com missões muito paralelas, muitas ligadas à cura, muitas ligadas a ajudar as pessoas, mas a linguagem de luz surge ou é relembrada para a Isa. Eu também já falo um pouco a linguagem de luz, como muitas pessoas que têm despertado a sua linguagem de luz, verdade. Mas penso que esse é um caminho que é dela, é um caminho que é muito... porque ela foi a precursora, digamos, de certa maneira, no nosso amplo grupo. Já existiam pessoas em todo o mundo a falar as suas linguagens de luz, muitas na vertente dos acturianos, ou dos pleiadianos, ou dos sirianos, e cada um fala dialetos diferentes, mas todos falam uma vibração a que se chama linguagem de luz. A linguagem de luz são códigos vibracionais que, ao aplicarmos esses códigos, estamos a trabalhar com a geometria sagrada da pessoa. E estamos a trabalhar com as células, através do som e da vibração. E aí a nossa mente não pode interagir, não pode bloquear. Então o que a mente faz é somente isto. Não estou a perceber nada do que tu estás a dizer, então vou desligar. E quando a mente inferior desliga, fica receptiva para que essa informação e essa vibração entre no seu pleno, no seu todo. E quando a pessoa se entrega e recebe a linguagem de luz e a vibração dos sons, o que a pessoa transmite no final é: isto não me é estranho, eu conheço estes sons, eu conheço esta linguagem, eu já falei ou eu já ouvi falar estes sons. E isto leva a pessoa numa viagem através do espaço e do tempo ao local onde elas ouviram esta linguagem e onde falaram esta linguagem, numa dimensão que poderá andar em sétima ou oitava dimensão, porque a partir daí para cima já não existe som
e já não existem articulações de vibração fonética, de vibração falada. Pois a partir daí nós já comunicamos mentalmente e daí vem o trabalho de transmissão de pensamento e de comunicação através da força do pensamento, a energia inteligente. Mas é importante depois virem os mestres dar um pouco de colo, dar um pouco de aconchego a cada um de nós, porque se cada ser que está a receber um trabalho nosso, se ficar apenas pela linguagem de luz, que às vezes ele nem tem consciência do que aquela linguagem está a transformar na própria pessoa que está a ouvir e que está a receber, mas depois existe a parte humana, a parte de estamos aqui, estamos na Terra, somos humanos, ou pelo menos somos seres diferentes, ou somos extraterrestres disfarçados de humanos. Mas a verdade é que a gente está aqui, na Terra, e estamos aqui a viver papéis, e precisamos que nos falem na nossa língua, precisamos de comunicar, precisamos de entender também o outro lado e de mastigar um pouco as palavras para que isto depois fique lá dentro a fermentar e para que nós possamos entender e fazer o nosso caminho. E aí vêm os mestres dar o colo e falar na linguagem da pessoa. Às vezes é difícil porque os mestres vêm ao léxico do canalizador procurar as palavras certas para comunicar, para traduzir. E nem sempre esta tradução é fidedigna, atenção. Muitas das vezes as frases que vêm, a informação que vem, é o melhor possível para que a pessoa entenda, mas nem sempre é a tradução fidedigna daquilo que eles querem transmitir. E então eles têm uma vertente a meio caminho que são frases elaboradas com muita riqueza e com muita conotação. E às vezes falam do rio para falarem das emoções ou para falarem da corrente da vida, que a vida daquele ser deve ser como o rio, deve correr para o mar. Portanto, é muito poético ao mesmo tempo a forma como os mestres, muitas das vezes, procuram no nosso léxico frases que nós até não utilizamos no nosso dia-a-dia. São frases mais antigas, estão num tempo verbal mais antigo, mais prosaico, mas que também é interessante. E também a canalização tem evoluído com o tempo e os mestres também se vão adaptando ao nosso novo léxico, ao léxico da nossa vivência mais evolutiva dos tempos modernos, e já começam a fluir as canalizações de forma diferente. A canalização não é mais nem menos do que a evolução da transmissão mediúnica que antes acontecia, em que o médium perdia a consciência, desmaiava, tinha uma espécie de ataque epilético quase, para comunicar ou para deixar que uma energia diferente se aproximasse de si. Isso era muito violento para a pessoa, era extremamente violento. Havia médiuns de incorporação que ficavam doentes depois de fazerem a dita canalização, a dita incorporação. Atualmente tudo isso é de uma forma muito mais subtil, e ainda bem que sim, porque nem causa medo, nem causa estranheza a quem recebe, e também é uma forma muito mais simplicista de podermos ajudar os outros, percebendo que não estamos a ser nós, porque quando eu tenho 13 ou 14 pessoas a olhar para mim e a receberem mensagens individuais, e eu estou a ver aquelas pessoas pela primeira vez na minha vida, sem saber quem são, de onde são e qual é a sua história, e há uma mensagem que surge para cada um deles e que encaixa na perfeição, é evidente que eu só posso estar
é emprestar o meu canal a um ser superior que está ali para conversar com cada elemento que está no grupo. Olha, E isso é muito significante. sabes que eu acho muito interessante isso que tu estás a dizer da evolução das canalizações, porque eu própria me lembro que quando as primeiras incorporações me aconteceram, lá eu ficava de arrastos, ficava cansadíssima, com uma dor de cabeça monumental. E hoje em Sim. dia, quando os mestres vêm e que falam através de mim, não se passa nada. Ou seja, o meu campo energético também, ou a minha própria vibração também evoluiu, é óbvio, e também já acolhe isto de uma forma muito mais fluida. Sim, sem dúvida. E é interessante aquilo que tu estavas a dizer, das mensagens que são poetizadas. Aquilo que eu acho é que estes mestres, quando vêm, quando falam muito metaforicamente também. Eles gostam Muito conotativamente. eles gostam muito de usar as metáforas porque, muito embora, isto é o que eu sinto, corrigir-me-ás tu se eu estiver errada, aquilo que eu sinto é que, muito embora haja mensagens específicas para aquela pessoa, eles dizem-na de tal forma que aquilo se pode adaptar a outras pessoas com a mesma questão. E por isso eles generalizam um pouco mais. E tu disseste isso do Rio para falar das emoções, e é interessante porque eles falam, eles não são específicos nas coisas. E eu lembro-me que ao início, há muitos anos atrás, eu às vezes ficava a pensar, mas que raio, ainda estou mais baralhada do que aquilo que estava. Mas o que se baralha é a nossa mente racional, porque a nossa alma recebeu a mensagem na perfeição. Na íntegra, na íntegra. E sabes que é também uma forma de pôr o ser humano a raciocinar e a aprofundar a informação que vem para si. Porque nós somos um bocadinho preguiçosos mentalmente e temos muito a necessidade que nos mastiguem a comidinha e que nos metam na boca. É mais fácil, é só engolir. A verdade é que eles dão-nos o fruto e dizem, agora descasca. E depois saboreia. Descasca como quiseres, com as mãos, com a faca, como tu quiseres. E depois saboreia. Mas aprende a descascar o teu fruto. Aprende a abrir a tua mensagem e a saboreá-la como tu entenderes. As mensagens, no fundo, poderão ser quase que padronizadas e pode estar um grupo de pessoas e todos se encaixam em todas as mensagens. Porquê? Porque nós somos um só. Nós somos indivíduos. Mas, no fundo, nós estamos todos ligados pela unidade do ser. Nós estamos ligados por uma rede planetária e fazemos parte dessa rede. E quando este pequeno lado recebe uma mensagem, vibra naquele, porque também faz parte de si. Isto é uma grande teia, uma teia de uma aranha gigante, em que todos os pequeninos filamentos estão ligados uns aos outros. Eu estou ligada a ti, tu estás ligada a A, o outro a B, o outro a C, mas na verdade quando chega ao E ou ao F, volta outra vez ao A. E estamos todos ligados entre nós. Por isso é normal que quando uma mensagem vem para ti, tu digas, faz-me todo o sentido. E está uma pessoa ao teu lado e diz, encaixou plenamente em mim. Esta mensagem foi literalmente para mim. Porque todos nós temos os mesmos handicaps. Todos nós temos percursos muito semelhantes na Terra. Todos começamos um caminho, mas a dado momento do nosso percurso e da nossa evolução, do nosso crescimento, todos nós acabamos por sair em saídas fáceis. Aqui é mais fácil. Vou já por aqui dá-me menos trabalho. E depois, quando se sai por uma saída mais fácil, acabamos por chegar a um local sem saída. E muitas vezes precisamos de voltar para trás. Mas quando voltamos para trás, já voltamos com outra consciência. Porque todo o percurso que fizemos, até chegar àquele beco sem saída, àquele bloqueio, fez-nos vivenciar e perceber que precisávamos de passar por ali. Precisávamos de vivenciar aquele momento. Agora sim, vou voltar para trás,
e vou apanhar a estrada principal outra vez e vou recomeçar, mas já recomeço sendo um ser mais enriquecido, com uma história, com um caminho. E a partir daí, muitos de nós iniciamos o caminho que interrompemos lá atrás. E muitas das vezes interrompemos o caminho por variedíssimos motivos. Porque nos viramos para o materialismo da nossa vida, porque nos viramos para relacionamentos, que umas vezes são muito interessantes e são sempre interessantes até ao dia em que se tornam tóxicos e que nós passamos a aniquilar-nos ou a fecharmos-nos mais dentro de nós e não temos a coragem de dizer não quero mais, chega, não é? Há muitas pessoas que vêm às terapias e que tu percebes que têm uma consciência perfeita de que estão num caminho errado, de que estão num beco sem saída, ou que estão num relacionamento que já não querem, mas têm uma dificuldade imensa de escolher e de dizer chega, não, não quero mais. A dificuldade em dizer não é uma coisa incrível. E as pessoas não dizem não porque têm muito medo da solidão. As pessoas têm medo de envelhecer sozinhas, têm muito medo da solidão. E se eu perco isto que tenho e depois não tenho mais nada e depois vou envelhecer e estou sozinha. Nós temos que nos bastar a nós mesmos. Mesmo que estejamos sozinhos na vida, nunca estamos sozinhos na nossa estrada do amor e na nossa estrada da espiritualidade. E isso é muito importante nós percebermos que somos seres individuais, sim, mas somos seres multidimensionais. Portanto, nunca estamos sós. Temos sempre muitos tentáculos, temos sempre muitos elos, muitas ligações. E que muitas das vezes estar na vida e estar num propósito é realmente um caminho solitário, é um caminho que precisamos de fazer para nosso crescimento. E aprender a dizer não e aprender a escolhermos-nos é uma virtude, é uma força da nossa personalidade. Infelizmente, não há muitas pessoas que o fazem. Mas tu sabes que é interessante, porque efetivamente tu dizes e bem, o nosso caminho espiritual é um caminho solitário, e é um caminho solitário porque ninguém o pode fazer por nós, não é? Começa já por aí. Temos que ser nós a fazer o nosso caminho, temos que ser nós a trilhar o nosso caminho, mesmo que, como tu disseste e bem, que queremos a saída mais fácil e depois chegamos a um beco sem saída e temos que voltar para trás, mesmo que haja alguma dor e alguma dúvida durante o caminho, o nosso caminho interno é um caminho solitário porque não pode ser de outra forma, não é? E cada vez mais é no silêncio que as pessoas encontram as respostas, só que ninguém se apercebe disso porque está tudo muito entretido com os ruídos exteriores. Mas, para além disso, sem dúvida, aquilo que eu acho interessante também é que as pessoas estão a ter também essa consciência de que nós somos seres individuais, mas fazemos parte de uma teia mais complexa, não é? Como nós costumamos dizer, nós somos centelhazinhas de luz que fazem parte de um todo, de um sol maior. Mas aquilo que eu acho é que esta era de Aquário onde nós entramos nos traz essa consciência, que muito embora tenhamos que fazer o nosso caminho individual, nós não estamos desconectados do todo. E que, aquilo que eu faço enquanto indivíduo vai afetar todos os outros à minha volta. E por isso é que há aquela célebre frase, não é? Este é um clichê que se usa, uma frase chavão, é quando eu tenho a coragem de mudar, tudo à minha volta muda. E não o contrário, Exatamente. E por isso acho isso muito interessante. Outra coisa que eu costumo fazer nas tuas terapias, porque tu estavas a dizer que realmente há muita informação que vem, uma coisa que eu sempre fiz, porque vocês me proporcionaram isso, foi de gravar aquela sessão. E depois o que é interessante é que, como tu dizes e bem, a nossa mente desliga e então nós podemos nos entregar àquilo que vem. E depois é muito interessante, passado uns tempos, às vezes passam-se meses antes de eu voltar a ouvir aquilo,
e já ouço Exato. aquilo com uma outra consciência e com a informação daquilo que aconteceu naquele espaço de tempo. E é super interessante voltar a ouvir isto e perceber o quanto tu evoluíste e a consciência que tu ganhaste naquele espaço de tempo entre o tempo que ocorreu a terapia e aquilo que tu vais ouvir. E por isso Exatamente. eu também convido as pessoas que nos estão a ouvir e que farão certamente terapias contigo, gravem as sessões, ouçam-nas mais tarde, ou muitas vezes também nem precisas de voltar a ouvir, mas isso é uma ferramenta que acaba por ser também muito, E é muito. uma tranquilidade para a pessoa, sabes? Porque a pessoa, quando é ansiosa por natureza, quer ouvir tudo e depois prende-se numa informação e o cérebro desliga-se e começa a viajar e não apanha todo o discurso. Quando a pessoa grava, e eu não tenho qualquer obstáculo a que as pessoas gravem, porque aquilo é um momento e eu própria, quando termina, o meu cérebro faz um reset e muitas das vezes as pessoas depois contactam-me, porque é que disse isto ou porque é que disse aquilo, e eu já não consigo ajudar a pessoa. Porque eu explico às pessoas, não sou eu que estou a falar com vocês, é através de mim. Eu não sei qual foi o contexto e o que é que foi dito para vos poder ajudar. E por isso, gravem, fiquem com o momento é vosso. Vocês pagaram a vossa terapia, têm todo o direito a ter um suporte de informação para poderem ouvir quando quiserem. Não me causa qualquer estranheza. Acho é que a pessoa não deve ouvir logo. Quando a pessoa faz uma terapia e vai para casa a correr ouvir, não é de todo o melhor momento, porque a pessoa está ainda a ser trabalhada, está ainda a ser, de certa forma, tratada, e aquele é um momento ainda muito, muito que não deve ser feito, pronto, naquela altura. Devemos deixar assentar a poeira. E daí a uma semana, por exemplo, então ouve com calma, sentado no seu sofá, na sua sala, no local onde faz as suas meditações, põe os fones, está consigo e está a ouvir todo aquele discurso. E aí faz outro sentido. E é importante até que se guardem as gravações e que daí a muito tempo as possam ouvir para perceberem as suas próprias evoluções. Porque tanto o trabalho das terapias como o trabalho e workshops que eu faço com a Isa pode parecer um trabalho muito simples. É um trabalho que tem uma energia e um gradiente energético muito elevado e que nem as pessoas entendem no seu todo o quanto a médio prazo vai mexer com toda a sua estrutura energética e espiritual. Essa forma das pessoas gravarem também faz com que elas possam desligar durante o tratamento. Eu até digo às pessoas, se adormecer, tudo bem, tem a gravação, depois ouve, é verdade, não me tinha lembrado disso. Porque a pessoa vai com uma ansiedade muito grande, vai sempre com uma ansiedade muito grande, quer sempre tomar nota de tudo o que é dito. E, portanto, se houver um suporte de gravação que possa ouvir à la longue, para a pessoa é ótimo, porque aí descansa. E se o seu corpo precisar desligar e se a sua mente precisar de viajar, está tudo lá para poder ouvir noutro momento. Não tenho qualquer obstáculo a que as pessoas gravem. Eu que sou aqui uma croma sem querer, carreguei aqui no pausa e a tua última frase não só viu, peço imensa desculpa, Carlota. Não faz mal. Mas entretanto também queria te perguntar, eu tenho a certeza que tens aí o teu livro contigo, gostava muito que mostrasses a capa do teu livro. Ok. E é um livro que eu recomendo que as pessoas comprem, que as pessoas leiam. Vê bem? Vê-se bem, vê-se lindamente. O meu mestre e eu
das edições Mahatma, e por isso é um livro que eu aconselho a que as pessoas leiam. Olha, livro... já que estás a abrir o livro, abre lá aí o livro numa página para a nossa conversa de hoje. Olha, uma página qualquer. Gratidão. Ok. Gratidão é um estado em que nós devemos estar permanentemente. E queres que eu leia um bocado sobre gratidão? Lê um bocadinho, porque eu acho que é sempre uma mensagem. Aliás, eu acho que a gratidão e o amor, para mim, são sempre as maiores ferramentas que nós temos. Sem dúvida. Então, olha, este tema gratidão diz: sentir gratidão pelo universo e por todos os seres que fazem parte do planeta é uma das maiores bênçãos. Nem todos vocês conseguem entender e viver em gratidão. Para que isso aconteça, têm de aceitar com humildade tudo o que recebem ao longo do vosso percurso na Terra, sem olhar com inveja ou ciúme o que o vosso semelhante conseguiu ter, ou o que lhe foi dado por mérito próprio. Quando existe humildade nos vossos corações, cada gesto e dádiva a vosso favor será recebido com imensa gratidão, pois um estado de plenitude habita em cada um de vós e simplesmente esse sentir aflora ao vosso coração, sem nada terem de fazer. É um puro ato de amor. Sem dúvida. Pronto, é um bocadinho, é um excerto apenas do livro, que eu espero que gostem, que o adquiram, que o leiam, que o saboreiem. É um livro para saborear. São palavras muito simples. É um livro para todas as idades. É um livro que não tem o intuito de ser intelectualizado. Não, é um livro para todas as camadas, para todas as idades. É um livro para ter realmente à cabeceira da cama e para ler um pouquinho ou tirar uma mensagem, ler um dos tópicos antes de dormir e ficarmos a pensar ou a viajar no tema que nos saiu. E no dia seguinte tentarmos ser um pouco melhores e tentarmos sempre ser todos os dias um pouco melhores. E viver em gratidão é talvez o segredo da humanidade. Viver em gratidão e agradecermos por tudo o que somos e por tudo o que temos no nosso dia a dia. Claro que há outros seres que têm muito mais do que nós. Que feliz que eu fico por isso. Não devo sentir-me afetada ou sentir-me mal porque o outro conseguiu mais do que aquilo que eu consegui. Se calhar o outro tem uma responsabilidade coletiva e consciencial maior que a minha. Isto é um bocadinho como os dons, não é? Quando nós temos muitos dons, temos uma responsabilidade maior. Portanto, o caminho é de cada um e cada um deve fazê-lo da forma que lhe traga mais tranquilidade no seu coração. E sermos melhor todos os dias é talvez o colmatar de todo o nosso percurso aqui na Terra. É interessante tu estares a dizer isso porque há uma frase que eu gosto muito que diz: com um grande poder vem também uma grande responsabilidade. Pelo menos para aqueles que têm consciência disso, não é? Porque depois há os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Eu agora ia-te por aqui um desafio. Eu sei que as coisas não se tocam, não se toca no botão e as coisas aparecem, mas eu não sei se tu poderás disponibilizar alguma mensagem para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, se o teu mestre gostaria de falar um bocadinho, se gostaria de trazer alguma mensagem aqui, e por isso lance-te esse desafio ao teu mestre, sobretudo, se ele gostaria de comunicar connosco um bocadinho para trazer aqui uma mensagem a quem nos está a ouvir e a ver. Ok. Eu vou fechar os meus olhos, porque esta é a minha forma de me concentrar e é a minha forma de canalizar. Eu abstraio-me de todo o cenário exterior e é a forma de eu interiorizar e de receber com mais fluidez as mensagens. Então vou pedir ao mestre que se aproxime do meu campo energético
para que eu possa transmitir uma mensagem de paz, de amor aos seres que nos estão a ouvir e a todos os seres da Terra. Saudações dos mundos da luz em vós. Eu sou o Mestre. Eu sou Linga, um mestre antigo. Um mestre que já foi muitos outros personagens na história da humanidade. Não venho encher o ego de ninguém e por isso não vou mencionar essas personagens. Apenas venho eu próprio, o mestre, o monge, o amigo, aquele que protege, aquele que cuida e aquele que estará sempre convosco e que habita o coração de cada um de vós. É com imensa alegria e gratidão que vejo todos os meus pupilos crescendo no amor e na luz. É com imensa alegria que consigo transmitir as mensagens de amor, estabelecer a paz e as pontes de ligação entre todos vós na Terra, pelo menos aqueles que me escutam com carinho. Esta filha que me ajuda e que faz com que eu possa comunicar convosco é um ser com o qual eu tenho uma cumplicidade energética muito grande, mas também a tenho com muitos de vós. Apareço em cada um de vós com energias diferentes. Na Terra, vocês precisam de nomes, vocês precisam de títulos, vocês precisam de coisas palpáveis para acreditar que nós existimos. Mas, na verdade, a Terra, conforme vocês a conhecem, não tinha a consciência que tem se nós, mentores de todos vocês, nós estivéssemos ao vosso lado para vos ajudar. Para vos ajudar essencialmente a aprender a cair. Para que quando vocês se levantam, esse levantar seja um levantar suave e subtil. Que no coração de cada um de vocês possa haver a honestidade, a alegria e a entrega. E perceberem que todos vocês são seres de luz. Todos vocês são filhos de um amor maior e da unificação do ser. Ninguém está mais evoluído, ou mais à frente, ou mais atrás, como costumam dizer. Todos vocês são nossos filhos e nós abraçamo-los da mesma forma. O trabalho que cada um de vocês faz no mundo consciente da Terra é que caracteriza o caminho de cada um. Nada mais do que isso. Uns poderão ser discípulos mais aplicados e outros poderão ser discípulos mais descrentes ou menos efusivos. Só isso, filhos. Mas nós cuidamos e amamos todos da mesma maneira. Hoje vim apenas para deixar uma palavra de amor e para vos agradecer as vossas caminhadas, os vossos percursos na Terra e dizer-vos que vocês são todos seres evoluídos, mas que enviaram filamentos vossos à Terra para poderem experienciar e vivenciar no amor maior e no caminho do humano na Terra. Esse caminho é o caminho da dualidade, onde vocês têm que equilibrar o melhor de dois mundos, a experiência e o enriquecimento da vossa alma. Almas antigas,
reverencio em cada um de vocês a força e a coragem de estarem na Terra ao serviço desta humanidade e deste povo, a que vocês chamam o humano na Terra. Abraço-vos na luz do vosso conhecimento e do vosso caminho. E sou em vós, em gratidão, humildemente, apenas um amigo. E assim é. Fiquem na luz dos vossos corações. E assim é mesmo, imensa, imensa gratidão ao mestre por se ter feito ouvir. Eu é que agradeço Imensa por poder gratidão. ser o canal e poder transmitir palavras de amor. Imensa gratidão a ti, Carlota, por teres aceito este convite para estarmos aqui à conversa. Eu sei que muito mais haveria para falar, porque isto quando nós as duas que somos umas faladoras, quando começamos no perléu-pel-pel, não descalamos, é um facto. É verdade, Mas a hora já vai longa, e por isso vamos ter que ficar por aqui hoje, nesta nossa conversa. Agradeço-te imenso pelo ser que és, por teres aceito este convite e sobretudo pelo trabalho que tens desenvolvido, porque eu acho que é um trabalho importante e é um trabalho que cada vez mais toca o coração das pessoas, e por isso eu tenho que te deixar aqui também o meu agradecimento enquanto pessoa, enquanto tua amiga, e sobretudo por saber que realmente estás muito bem acompanhada e que o que trazes são sempre mensagens de amor e de esperança e realmente de consciencialização do caminho que cada um precisa de percorrer. Eu é que agradeço o teu convite, podermos tocar mais corações e podermos chegar mais longe, chegar a lugares distantes através deste bichinho que é a internet e que nos leva a viajar pelo mundo sem limites, sem fronteiras, e poder estar com todos vós, para mim é uma honra e é um privilégio também poder estar com todos vocês e servir o povo aqui na Terra, enquanto eu por aqui vivenciar. Muito bem. Um beijo grande muito grata para ti. Ligo o meu coração ao teu e agradeço-te imenso por este momento. E agradeço a todos que nos estão a ouvir. Namastê. Fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigado.